O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus habita numa glória inacessível, numa luz intangível. O seu ser é inalcançável pela nossa razão, tão pobre, tão curta, tão medíocre, tão insignificante, incapaz, por isso mesmo, de imaginar, ainda que a infinita, pequeniníssima parte do ser grandioso de Deus, ela recebeu a capacidade de afirmar com segurança que o único Deus glorioso se rebaixou, se debruçou sobre a nossa miséria, veio ao nosso encontro como um de nós. O grande pode com facilidade se dirigir ao pequeno, sem abdicar de sua grandeza, mas também sem se identificar com a pequenez daquele a quem se dirige. Mas o nosso grande Deus fez mais que isto. Falou-nos com uma linguagem que pudéssemos compreender.
e manifestou-se visivelmente como um de nós. Amados, é grande esse mistério. No começo dessa aventura visível, ele chegou até nós do tamanho da cabeça de uma agulha. Tal é a medida, dizem os médicos, de um óvulo fecundado. Esse é o nosso tamanho. Quando o sêmen masculino do nosso Pai fecunda o sêmen feminino da nossa mãe, lá na trompa de Falópio. Jesus, porém, foi concebido no ventre de Maria, sem o concurso de varão. Nenhum homem teve participação na geração da natureza humana do Verbo encarnado. Isso foi obra do Espírito Santo. O desdobramento dessa aventura visível, que passa oculto 9 meses no ventre de Maria, vem à luz na pequenez de uma criança, indefesa, pura e inocente, reclinada numa manjedoura, que foge para o Egito nos braços da mãe, protegido pelo pai, seu pai adotivo, para escapar da fúria de Herodes, que queria matar o menino, que após a morte deste louco, retorna com seus pais para a Terra Santa, e por decisão de José, vai habitar em Nazaré, onde permanece oculto aos 30 anos de idade. A partir do que 3 anos ele dedica para manifestar aos homens, pela sua presença visível, de Deus encarnado, pelas suas palavras, pelos seus prodígios, curas, milagres, portentos, exorcismos, ressuscitações, e preparando a humanidade para o grande acontecimento, o ápice, o cume, o momento culminante de sua passagem entre os homens, o seu mistério de paixão, morte e ressurreição. Em tudo isto, manifesta-se em tão pouco tempo, 3 anos, a glória de Deus nele. No fim da vida, Jesus, sabendo que ia passar deste mundo para o Pai, faz este pedido: Pai, glorifica o teu nome. Amados, glorificar o Pai na pessoa do Cristo, o que significa? Dar glória a Deus. Exatamente o que significa. Vocês sabem que durante o tempo da Quaresma não recitamos o Glória. Vamos recitá-lo no próximo domingo, o domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Dar glória a Deus significa tributar a Ele a honra, o esplendor, o fulgor, a majestade que é digna dele. Assim, glorificar a Deus é reconhecer que Ele é merecedor, que Ele é digno do esplendor, do fulgor, da majestade, da dignidade que nenhuma criatura pode possuir, que nenhuma criatura pode merecer.
é um privilégio exclusivo deste único ser. Ora, mas na nossa existência humana, como é que se dá glória a Deus na nossa vida? Só existe uma única forma. Olhando para Jesus, descobrimos que forma é essa. É a segunda leitura de hoje, que explica em que sentido Jesus foi constantemente uma prova de que o Pai, aqui na terra, fora glorificado. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, conforme clamor e lágrimas, forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido. Eu vou repetir a frase, porque ela parece incoerente. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus dirigiu preces e súplicas. Qual é a diferença de prece e de súplica? Existe diferença? Ou são coisas iguais, portanto a frase seria redundante? Não são coisas iguais. Súplica é por nós. Prece é pelos outros. Suplicar é uma coisa, interceder é outra. Quando eu suplico, eu peço por mim. Quando eu intercedo, eu peço por outra pessoa. Eu me coloco entre essa pessoa e Deus e digo: Senhor, rogai por esta pessoa. Eu te peço por esta pessoa. No auge do sofrimento, Jesus pede por si fortemente. E Jesus pede por nós fortemente. Mas vejam, com clamor forte e lágrimas. Aqui me permitam entrar um pouco na psicologia de alguém que sabe que vai morrer e vai ter uma morte horrenda. Está sentenciado à morte. Ele já sabe que seus desafetos tramaram tudo. Não vai fugir mais como vinha até então, escapando, fugindo dos seus adversários. No Evangelho de ontem, vocês se lembram, Jesus só andava na cidade às escondidas. Agora, mais não. Agora ele não vai mais resistir. Agora ele não vai mais se opor. Não vai colocar resistência. Aqueles que querem a qualquer custo vê-lo preso, impotente, morto. A psicologia de alguém que está a um passo da morte. Morte natural já é aterrorizadora. Imaginem aquele que sabe que vai ser assassinado, mas uma morte lenta, cruel, marcada por vários rituais. O primeiro vai ser no Jardim das Oliveiras. O traidor, um dos apóstolos, vai se aproximar. Vai dizer: é aquele dali. Vai beijá-lo. Esse é o sinal para os soldados que vêm com flechas, com arcos, com artoches, isto é, com tochas. Vai ser conduzido para um lugar, uma prisão. Vai passar a noite ali, naquele lugar, pútrido, fétido, nojento, mal cheiroso, asqueroso. No outro dia, um julgamento pantomima, uma armadilha, tudo um jogo de cartas marcadas. Tudo já está combinado.
o que Herodes vai dizer, o que Pôncio Pilatos vai falar, a reação de Anás, de Caifás, no meio da multidão, pessoas compradas, e ele indefeso, não vai poder fazer absolutamente nada. Depois da sentença, vai ser primeiro açoitado, um ritual triste, 39 chicotadas, mas não eram chicotadas quaisquer. Os chicotes usados pelos soldados romanos, eles tinham uma parte de ferro de mais ou menos 2 palmos de altura, um diâmetro de 3 centímetros, na ponta uma corda. Um palmo mais ou menos é apenas um pedaço de corda. Depois ela se dividia em 3 pedaços, de mais ou menos 3 ou 4 palmos de comprimento. E na ponta de cada um deles, uma lâmina bastante afiada. A chicotada era no lombo da pessoa, nas costas da pessoa. E com a chicotada, a lâmina entrava nas costas da pessoa e vinha rasgando, e o sangue espirrando. E aquele ritual sádico, 1, 2, 3, até 39. O corpo do infeliz era amarrado numa coluna de mais ou menos 80 centímetros. As 2 mãos ficavam amarradas nesta coluna e o lombo ficava exposto. Depois que ele era maltratado dessa forma, com uma hemorragia bastante avançada, aí vinha uma outra parte, colocar a parte horizontal da cruz nas costas do infeliz e conduzi-lo até o lugar da crucifixão. Lá já estava a haste vertical cravada na terra. O fulano era deitado no chão. Para que o corpo ficasse pendurado, vinha uma outra coisa extremamente dolorosa: cravar com cravos as mãos desta pessoa. Mas não era aqui como se costuma pensar, mas onde hoje nós chamamos de pulso, para que o osso que junta o braço à mão, que une o braço à mão, segurasse o cravo e o corpo não caísse. A finalidade desse ritual era matar a pessoa por asfixia, porque o corpo pendurado, dificilmente ele respirava. Aqueles que resistiam, o que eles faziam para morrer mais rápido? Quebravam as pernas deles. Assim, sem condições de ficar em pé na cruz, o seu corpo todo caía. E o peso do corpo impedia a pessoa de respirar, e ela, que já estava morrendo, acabava de morrer por asfixia. No caso de Jesus, teve um agravante: ele se proclamava rei dos judeus. Então, vamos dar um presentinho para esse louco que se diz rei dos judeus. Todo rei tem uma coroa. Vamos coroá-lo de espinhos. Imaginem as dores lancinantes dos espinhos que penetraram na cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, como sendo Deus, sabia que ia acontecer tudo isso no dia seguinte. O autor da carta aos Hebreus, então, não esgota tudo o que se passou no corpo e na alma de Jesus na véspera de sua paixão, à medida em que aproximava-se a sua hora. Diz apenas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. Mas o texto diz, e foi atendido. Como
como foi atendido? Se Jesus morreu, não estaria equivocado o autor da carta aos Hebreus? Não seria melhor dizer, ele pediu, mas não foi atendido, porque ele afinal morreu. Mas o texto diz, ele foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Como ele foi atendido? Reparem o que foi que Jesus pediu, para salvá-lo da morte. Ó Pai, salva-me da morte. Esse pedido não significa dizer, ó Pai, que eu não morra. É diferente. Deus pode me salvar da morte, permitindo, porém, que eu passe por ela. Eu vou salvar você. Não da possibilidade de morrer, mas de permanecer morto sempre. Porque nessa hora crucial, o que eu espero de você, o que vai salvar todos os homens, é sua obediência. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus, mesmo sendo filho. Aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Também Jesus, sendo Deus, mas Deus encarnado, aprendeu no sofrimento. Amados, isso tem uma repercussão tremenda na nossa vida. No auge do sofrimento, no Monte das Oliveiras, quem se recorda do pedido de Jesus ao Pai? Se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. A natureza humana de Jesus pede, se possível, afasta de mim este cálice. Mas como servo obediente, mesmo sendo Deus, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Minha vontade, Senhor, é obedecer-te. Não compreendo. Sinto a mais absoluta amargura, a mais desoladora solidão, a mais inimaginável frustração. A minha condição psicossomática vai até ao extremo da dor, do abandono. Meu Deus, por que me abandonaste? E Deus silencia, mas um silêncio eloquente. Filho, nunca te abandonei, nem hei de abandonar-te. Poderia eu intervir nesta hora e te dizer, não quero que nenhum mal te aconteça. Se isso ocorresse, o que faltaria na vida de Jesus? Faltaria obediência até ao extremo. Obediência até as últimas consequências. Obediência até a morte, e morte de cruz. Jesus seria tudo, menos todo-poderoso. Jesus seria para nós exemplo em tudo, menos no momento derradeiro. Alguém poderia, incluído o demônio, dizer, você foi para a humanidade exemplo de tudo, menos daquilo que é o ápice da vida de uma pessoa. Você não é exemplo para ninguém que vai morrer, porque você não morreu, porque você não passou por essa situação, porque você não enfrentou você mesmo na condição de vítima, a mais cruel das consequências do pecado dos homens. Você não é modelo para nós. Não podemos nos espelhar em você. Por isso o Pai silencia. Silêncio que diz sim, meu filho. Você que me amou até o fim, e amou os homens até o fim, devo silenciar. Um silêncio que aconchega no meu regaço tua obediência sem limites, sem reservas. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Assim começa o capítulo 13
do Evangelho segundo João. Vislumbremos, portanto, irmãos, nesse momento decisivo da vida de Jesus, esse forte clamor, essas lágrimas, a crueldade que os nossos pecados provocaram no seu ser santíssimo. A mínima dor de nosso Senhor Jesus Cristo para nós seria uma terrível constatação se enxergássemos o seu sofrimento sem nenhum vestígio de pecado nosso. E já sentimos uma dificuldade natural de nos colocarmos no sofrimento, no lugar de uma pessoa que está sofrendo. Isso com muito mais razão quando essa pessoa é Deus, todo puro, todo inocente, todo santo. Mas se pudéssemos nos transpor para o ser de Jesus, espantar-nos-íamos com essa condição desoladora. Como é que se avalia, que se quantifica, que se mensura o sofrimento de uma pessoa? Não é pela duração. Fulano sofreu 15 anos, sofreu mais do que fulano que só sofreu 1 ano. Essa não é a maneira de medir o sofrimento de Deus. O tamanho do sofrimento é medido, se é que se pode falar de tamanho, pela santidade da vítima. Quanto mais pura a vítima, quanto mais inocente a vítima, mais isso provoca dor, compaixão no nosso coração. Eu dou um pequeno exemplo. Um acidente de carro. Morreu uma pessoa de 50 anos de idade. Isso é doloroso, isso é trágico. Agora pensemos outra situação. No acidente, outro acidente, morreram 10 crianças de 2 anos de idade. Por que será que a nossa dor, que a nossa comoção é maior quando há inocentes, pequenos, seres que estavam ainda começando a crescer? Não seria isso um reflexo? A dor é muito maior. Quanto mais inocente, quanto mais pura é a vítima. Bastaria para isso um mínimo tapa em Jesus, para a sua dor ser infinita, tremendamente dolorosa, juntamente com sua mãe lacrimosa, a Virgem. E aqui temos 2 sofrimentos inimagináveis. Ela, a única criatura que não pecou. Ele, o Deus encarnado, que sofreu até ao extremo. 14 de setembro e 15 de setembro, então, são 2 festas que caminham sempre juntas. 15, Nossa Senhora das Dores. 14, exaltação da Santa Cruz. O sofrimento do filho e o sofrimento da mãe. Amados, com forte clamor e lágrimas, o filho foi atendido, mas não no sentido de que o pai o livrou da morte, como possibilidade, como destino, como meta, como ápice de sua vida, mas o libertou da morte depois que Jesus passou por ela. Ao 3º dia, ressuscitou. Não falta mais nada da parte do Cristo manifestar aos homens depois do seu mistério de cruz. A um passo, a uma semana da grande semana, o nosso coração é convidado a fazer essa experiência de forte clamor e lágrimas. E atentos, lembram da distinção que foi feita, preces e súplicas? Dirigiu preces e súplicas? Súplica por ele, preces por nós. Vamos passar também por isso. Quando vai ser o Calvário da Senhora? Quando a Senhora começará a entrar em agonia e plano de saúde não vai resolver nada, não há médico em Goiás nem no Brasil que vai dar jeito, e a Senhora vai experimentar isto. Ou o Senhor já começou o seu Calvário, o meu, o nosso? Se não começou, vai começar. É uma questão de tempo. Jesus, portanto, aqui, com fortes clamores e lágrimas,
pensou nele e pensou em cada um de nós. Vislumbremos, portanto, o nosso Calvário nessa segunda leitura de hoje. Meu Senhor, aquilo que homem algum gosta de tratar, assunto que é evitado a todo custo, a segunda leitura trata com uma crueza e com um realismo, dos quais eu não posso fugir. O meu Calvário também é uma questão de dias, ou de meses, ou de anos. A Semana Santa que se aproxima, o mistério da dor de Jesus, são uma ocasião propícia para eu refletir profundamente naquilo pelo que Jesus suplicou ao Pai. Pensou nele e pensou em mim também. O abandono de uma UTI fria, talvez entregues a médicos e enfermeiros que não estejam nem ligando para a nossa dor. O ocaso da nossa vida sem a presença dos entes queridos, quando mais precisarmos do conforto, do sorriso, do carinho, de uma palavra de esperança daqueles a quem tanto amamos, não teremos a convicção de que tudo aquilo que acumulamos ao longo da vida não vamos levar no caixão, que não tem cofre, a mortalha que não tem bolso, apenas um corpo sem vida, gélido, depositado num cemitério, e mais, deixar esta vida, experimentar a sombra da morte, para se apresentar diante de Deus, para prestar contas dos seus atos. Com a terrível possibilidade, se morrermos em pecado mortal, de irmos para o inferno, ou a jubilosa possibilidade de, deixando essa vida na graça de Deus, irmos residir com Ele, com ou sem a possibilidade do purgatório, a purificação das penas temporais, dos pecados perdoados quanto à culpa nesta vida, a purificação na outra, o fogo da purificação do amor de Deus. Na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Reparem, ele aprendeu o que significa a obediência a Deus e se torna causa de salvação para quem obedece a Deus. Então já descobrimos qual é a palavra-chave, da qual o autor da carta aos Hebreus não abre mão. Ela é a chave para o grande consolo da nossa vida, no ocaso que vai acontecer de uma maneira ou de outra, a obediência. Eu não queria morrer. Pare de dizer isto. O seu Deus morreu. Pediu ao Pai, se possível, que ele afastasse o cálice. O Pai o atendeu de outra forma. Foi por amor que ele obedeceu até a morte. O que agrada ao Pai na cruz não é a morte de Cristo. Se fosse assim, o Pai seria um sádico monstruoso, um Deus que se alegra com o sofrimento. Morra, bem feito, bem feito, bem feito. É isso que me agrada. O que eu quero ver é sangue. Não é assim. Não é assim. Não é assim. O que agrada ao Pai na pessoa de Cristo, na cruz, não é a morte, é obediência até a morte, e morte de cruz. Tornou-se causa de salvação a todos os que lhe obedecem. Amados, seja desta ou de outra forma, se vamos morrer afogados ou eletrocutados, ou de idade avançada, ou de ataque fulminante do coração, ou de um AVC irreversível, ou uma morte lenta, dolorosíssima, não importa. A questão-chave, a palavra-chave é obediência. Obedecer ao Senhor, agora e em cada instante de nossa vida. Criai em mim um coração que seja puro, diz o Salmo 50. Acredito que foi recitado em latim. Um coração puro, um coração obediente, Senhor, é só o que eu quero. Jeremias, na primeira leitura de hoje,
extraída do capítulo 31 desse importante profeta, onde no versículo 7 se diz: eu te amo com eterno amor. É Jeremias 31, versículo 7. Eu te amo com eterno amor. Diz: eu concluirei com a casa de Israel uma aliança. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. A primeira aliança foi escrita em pedras. Deus levou Moisés até o monte Sinai, lá colocou nas pedras 10 mandamentos, entregou-os a Moisés. Moisés apresentou ao povo. Com muita facilidade, o povo se esquecia dos mandamentos. Podia memorizar, é verdade, como nós memorizamos. Muitos de nós sabemos quais são os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar só teu nome em vão, guardar domingos e festa de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Isso era que estava nas pedras. Memorizamos, mas com muita facilidade aquilo que nós decoramos, nós esquecemos. E nem sempre praticamos. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, prometeu: um dia eu vou selar uma aliança com vocês e vou imprimir a minha vontade, o meu desígnio no coração de vocês, não mais em pedras. Impregnar no coração significa marcar a pessoa de tal forma, colocar no âmago dela a vontade de Deus, a ponto de ela jamais sair, jamais ser esquecida, e ser norma de vida, e ser, na verdade, o projeto de vida do cristão. E acabou sendo pelo Espírito Santo que nos foi dado. Todos me reconhecerão, perdoarei sua maldade, não mais lembrarei o seu pecado. Já no tempo do profeta, temos esse consolo. Deus um dia haveria de realizar essa obra irrevogável, perfeita, uma aliança, um pacto novo, que não seria substituído, eterno, usando as palavras de Jesus: o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Assim o Senhor Deus impregnou sua vontade em nosso coração pelo Espírito Santo. É tão forte isto, que o Senhor diz na primeira leitura de hoje: ninguém precisará mais ser ensinado por ninguém, todos conhecerão a Deus. Estamos falando aqui de uma relação vital com o Senhor, não intelectual, nocional, conceitual, mas um impacto, uma marca, um selo tão profundo no coração do homem, que ele constantemente se lembraria, jamais se esqueceria. É o que Deus vem fazer conosco nessa Semana Santa. O Salvador vem ao nosso encontro realizar esta obra. É o grande trigo que precisa morrer, porque senão ele não se transformará em vida. Se o grande trigo que cai na terra não morre, continua só um grande trigo, mas se morre, ele produz muito fruto. Na cruz do Senhor, a morte adquire um outro sentido. Ela é o ápice da obediência. No cristianismo, a obediência ou vai até as últimas consequências, ou é pura retórica. Amor, obediência no amor. Se não é até as últimas consequências, nunca foi amor. A esposa que diz ao marido: eu te amo, 10, 15 anos depois, se separa, deixou de amar. O amor acabou. Lamento informar,
Nunca foi amor. Amor ou é até a morte, ou nunca foi amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E eu vos amei até a morte. E eu vos amei na obediência ao Pai, até a morte de cruz. Isso é espantosamente grande. Isso é espantosamente belo. O próprio Jesus pergunta: mas Pai, foi para isso que eu vim? Eu devo vos dizer: livra-me desta hora? Não. Glorifica o teu nome. O que significa glorificar o teu nome? Agora manifesta na minha vida que tu és digno de glória e minha vontade se submete à tua. Deus é glorificado na nossa vida quando nossa vontade se submete a dele, e quando é a dele que prevalece e não a nossa. Amados, nesse momento trágico da vida, nessa situação limite pela qual ainda não passamos, porque ainda estamos aqui, e se alguém aqui presente já passou por essa situação de estar a um passo da morte e foi salvo pelo Senhor, é uma exceção. Mas esse dia vai chegar para todos nós. O que vos peço hoje, concluindo essa homilia: olhai para Jesus. Primeiro, contemplai o Senhor no auge do seu sofrimento, dirigindo ao Pai com forte clamor e lágrimas, preces e súplicas, isto é, por Ele e por nós. Ele passou este umbral. Ele atravessou esta porta pavorosa, espantosa, obscura do abandono, da invisível dor do corpo e da alma, a ponto de suar sangue, registra o evangelista Lucas, o único a registrar que no auge do sofrimento, a ciência explica que uma pessoa profundamente amargurada, profundamente adolorada, abandonada, angustiada, o seu sangue passa por osmose das veias para as glândulas sudoríparas, e ao invés de suor, o que sai das glândulas é sangue. Esse fenômeno raro, dizem os médicos, é possível para alguém que atinge a mais repugnante e indescritível situação de prostração psicológica. Foi isso que Jesus experimentou por minha causa e por sua causa. Pai, foi para esta hora que eu vim. Glorifica o teu nome. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Meu filho, tu foste a maior prova da minha glória pela tua obediência até agora, e te glorificarei de novo na cruz pela tua obediência, e ao terceiro dia pela tua ressurreição. Hoje propriamente somos convidados a render glória a Deus. Eu te glorifico, ó Pai, pela obediência do teu Filho Jesus, o amantíssimo, o paupérrimo, o fidelíssimo, o obedientíssimo Jesus, que não colocou condições, que abraçou sem resistência, sem pestanejar, a dolorosa paixão para me salvar, para cancelar os meus pecados, para me tornar uma nova criatura, para me livrar do poder das trevas, para me libertar daquele que me mantinha subjugado, escravizado pelo pecado no qual eu vivia mergulhado, e hoje, tocado, lavado, purificado, santificado pelo sangue de Jesus, eu sou uma nova criatura, e agora, vivendo nele, preparo-me também para o meu desenlace, para o meu calvário, para a minha via sacra, com ou sem algum Simão Cireneu. Alguns terão Simão Cireneus,
uma filha que vai cuidar dele, um neto que vai cuidar dele. Outros não terão. Outros experimentarão uma solidão invisível, um restinho de gente colocado em algum quarto mal cuidado, um peso do qual as pessoas vão querer se livrar tão logo ele deu o último suspiro. Não importa. Esses detalhes acidentais diante do meu Senhor, que com forte clamor e lágrimas pediu súplicas, preces ao Pai para livrá-lo da morte, e foi atendido, não como ele gostaria. O ser humano gostaria de não sofrer, de não morrer. O Pai diz: não, esse é o caminho. Eu te livrarei da morte depois que tu atravessares esta mesma morte. Contempla Jesus, segue o itinerário de Jesus. Não te apavores nem te desesperes, apenas sê obediente. Deixa que a graça de Deus cuidará do resto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.